Ao vivo. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Hoje tá um desafio muito grande técnico. Eu acho que agora vai dar certo. Então dá uma me ver se você está conseguindo me ouvir e a gente vai se conversando. Eu estou tendo que colocar aqui no meu celular. Eu vou abrir aqui a página do Facebook para ver se eu acompanho também os comentários de vocês. Estão me ouvindo? Estão conseguindo? Vai dando um alô aí, me dando a confirmação. Estão conseguindo me ver, me ouvir, gente? Agora sim. Daniela Lopes, ok. Rosana Ferreira, boa tarde. Pronto, gente. Agora deu certo. Então, primeiramente, desculpas pela dificuldade técnica que nós tivemos no dia de hoje. É sempre o desejo da gente fazer o melhor possível, mas nem sempre a gente consegue. Dar as boas-vindas para todo mundo que está chegando aí. Vou só aproximar um pouco a câmera para ver se a gente consegue melhorar um pouco o volume do som. Então, me falam se deu uma melhorada. Quero dar as boas-vindas para a Juraci Oliveira, a Valéria Fantini, a Maria Luciana Franco da Rocha, o William, a Romeia, Márcia, Augusto, a Júlia, a Dulce, o Carlos, a Rosana, a Maria Conceição, a Beth, o Denis Lopes, a Maria Aparecida Godoy, o Mauro, o Carlos, a Selma, a Rosângela, o Newton. Sejam todos bem-vindos, gente. É muito bom ter vocês aqui com a gente. Estou vendo que agora... Quantas pessoas estão aqui? Acho que eu não consigo acompanhar. Pelo 67. Então tá bom. Eu acho que já chegou um número expressivo. Tenho certeza que vai chegando gente aos pouquinhos. Mas vamos começar desde já. Então, hoje, o nosso assunto é uma continuação daquilo que nós falamos na última live que tivemos aqui do vicariato. Falávamos das ações do vicariato durante esse período de pandemia. E agora já amadurecemos algumas coisas, quero dar uma atualização para vocês, mas eu quero começar provocando uma reflexão que está muito no meu coração, olhando esse cenário que a gente está passando. Eu preparei alguma coisa aqui para poder acompanhar, mas vocês não vão conseguir ver, então eu vou sintetizando. Essas são as duas mais importantes de todas. Essa está no Evangelho de Lucas, no capítulo 10. Mas aí esse mestre da lei vai perguntar assim: mas quem é meu próximo? Agora, o ser humano sempre tem essa dificuldade de enxergar no próximo o seu irmão. E embora no Pai Nosso nós rezamos: Pai nosso que estás no céu, se o Pai é nosso, então o próximo é nosso irmão. Irmão, para dizer, nós somos uma única família. Nós nos pertencemos uns aos outros. A vida de cada um está relacionada à vida dos outros. Por isso, não adianta a gente que nós vamos para frente, nós estamos deixando tantas pessoas para trás. E é nesse sentido que eu acho que esse trabalho que nós estamos fazendo enquanto Igreja Católica, no grande ABC, enquanto vicariato para a caridade social, tem uma importância tão grande. Porque não é somente caritativo, mas eu reconheço de que nós somos, perante Deus, uma única família. E aí, qual é a consequência de sermos essa única família? Ultimamente, eu tenho ouvido muita gente falando assim: quando é que a gente vai voltar ao que era antes, né? Eu quero voltar ao normal, quando a gente vai poder fazer as coisas que a gente sempre fez. Mas será que é oportuno mesmo a gente voltar ao que era antes? Porque antes, vamos pensar, 2 meses atrás, como que estava o cenário do nosso Brasil?
desigualdade, miséria em crescimento, desemprego geral, falta de perspectiva da nossa juventude, falta de perspectiva das nossas famílias, tantas coisas acontecendo, e eu penso, diante de tudo isso que nós estamos vivendo, nós não podemos voltar atrás ao que era antes. Nós temos que ir para frente de um jeito diferente do que a gente tem até agora. Então, indo para frente, é que nós podemos trilhar um caminho diferente. Um caminho que o dinheiro não seja o centro da nossa sociedade, mas que nós coloquemos a vida do ser humano, a vida das pessoas no centro. E se a vida está no centro, tudo vai ter que se organizar ao redor da vida. Eu sei que esses dias também tivemos a live sobre, eu acho que foi ontem, sobre a defesa da vida, como é importante e é indissociável a proteção à vida humana da crise econômica que nós vivemos, da crise também ambiental que nós vivemos, tudo fruto dessa perda do valor da vida humana. Então, indo para frente e pensando no novo mundo que nós queremos construir, não voltar ao que era antes, mas construir algo diferente, eu acho que a gente tem que começar a pensar a partir da vida. O que nós podemos fazer para que a vida das pessoas esteja em primeiro lugar? Porque a vida é um dom de Deus. E para isso, eu vou apresentar algumas pistas que eu acho que vão ser úteis para todos nós durante esse tempo. Então eu vou apresentar um pouco o que nós temos feito e o que nós podemos fazer para não somente sobreviver a essa crise. Nós temos que fazer muito mais do que isso, não somente sobreviver. Nós temos que sair dessa crise de uma forma diferente. Vou só fazer uma pausa rapidinho para eu ver o que vocês estão dizendo. Está todo mundo conseguindo acompanhar aqui? Se fazendo perguntas, eu estou vendo a Maria Anunciada Franca da Rocha assistindo de João Pessoa na Paraíba. Seja bem-vinda. Algumas pessoas comentando que está travando o vídeo. Eu sinto, gente. Vamos ver se a gente consegue fazer. Que bom. Estou vendo aqui vocês colocando Evanise, o novo olhar, porque está se construindo um novo mundo. Quero voltar com um cenário renovado e muito melhor quando formos verdadeiros discípulos de Jesus. A colocação da Sebastiana, também o Mauro colocando, espero que voltaremos humanamente muito melhores. Então isso é muito importante. Estou vendo que está chegando mais gente, a Mércia, a Sônia Constantino também chegando conosco. Então, primeiramente, o que nós temos feito para caminhar em direção a esse novo mundo? A um mundo pautado nos valores que o próprio Jesus nos ensinou. Nossa atenção, como nós dizemos naquela primeira live do Vicariato, em tempos de pandemia, nosso olhar é para os mais vulneráveis. Quem são esses vulneráveis? A nossa população de rua, depois nossas famílias assistidas, que já recebem ajuda de nossas paróquias, e por fim, essas pessoas sendo afetadas pela pandemia. O que nós fizemos em relação à população de rua? Nós criamos um cadastro de todos os grupos na diocese que fazem esse trabalho ou de entrega de marmita ou de não pararmos esse serviço. Então nós conseguimos articular as pessoas que continuam ajudando nossos irmãos e irmãs de rua, e esse trabalho está acontecendo de diversas formas. Primeiramente, onde tem Bom Prato, que no município de São Bernardo e Santo André, os moradores de rua podem retirar marmita, não está mais aglomerando pessoas ali no Bom Prato, está servindo café da manhã, almoço e janta, tudo a R$1. Então, estou vendo aqui que voltou. Travou nossa imagem. Então, voltando àquilo que nós estávamos dizendo. Então, a iniciativa de geladeira solidária é onde aquele irmão, aquela irmã de rua pode chegar, tomar um café,
pegar alguma coisa que precise, né? As pessoas vão colocando à disposição os alimentos que tem, né? Oferece também água, sabão, álcool gel para poder higienizar as mãos, poder pegar alguma coisa que precise por dia e aí continua seu caminho. Então, uma maneira da gente continuar. Também alguns grupos estão indo para as ruas com máscara de proteção, com luva. Nós criamos um WhatsApp com mais de 60 grupos da nossa diocese que fazem esse trabalho. Agora, o que está em aberto ainda que nós precisamos da ajuda de vocês? Se vocês conhecem grupos que não são da Igreja Católica, você conhece alguém que faz esse trabalho com nossos irmãos e irmãs de rua, nós precisamos conhecer esses grupos e a gente poder se articular. Porque a gente sabe que tem pessoas que vão em outros dias, mas nós não temos o contato dessas pessoas para a gente poder articular uma rede um pouco mais ampla. Ainda com nossos irmãos e irmãs de rua, nós tivemos programado um encontro chamado Com Deus Tem Jeito, que é um retiro de espiritualidade para pessoas em situação de rua, que no final desse retiro poderiam ser encaminhados para a casa de acolhida. Perante a pandemia, o encontro em si foi desmarcado, mas as casas de acolhida estão se articulando e aqui na nossa diocese nós temos a atuação da Fazenda da Esperança, da comunidade Padre Pio e também da Missão Belém, que estão fazendo esse trabalho de acolhida. Então aqui do ABC foram acolhidos, e vocês podem me corrigir quem está nesse trabalho mais diretamente, mas se não me engano, ontem falei com o pessoal, 40 pessoas já saíram das ruas e já estão em casas de acolhida. Então, graças a Deus, isso foi um passo muito importante que nós fizemos e que continua. O que nossos irmãos e irmãs de rua precisam nesse momento? Garrafinha de água e sabão, precisa de alimento. Então, os locais que estão fazendo esse trabalho, a gente está direcionando a mistura, o arroz, feijão, para que eles possam fazer as marmitas. Álcool, nós recebemos uma doação e já está sendo encaminhado também para alguns grupos que fazem esse trabalho. E o mais importante, a gente não ter medo do próximo, né? Claro, a gente precisa se precaver, mas não precisa ter medo do próximo, né? A gente precisa tomar aquelas medidas necessárias, mas nossos irmãos e irmãs de rua, elas sabem o que está acontecendo. Eles sabem que tem uma pandemia, eles também estão com medo, então a gente precisa tratar as pessoas com dignidade. Esse é o mais importante. Tivemos uma situação muito trágica no município de Santo André. 2 irmãos de rua foram assassinados, né? Foi um ato de violência totalmente sem sentido. Inclusive, um dos amigos dessas pessoas que foram assassinadas esteve ali em contato com nossos agentes de pastoral, né? Muito abalado com a situação. Então a gente vê que ao mesmo tempo em que a crise desperta a solidariedade, ainda tem pessoas que agem pela maldade. Então nós repudiamos toda a violência contra nossos irmãos e irmãs de rua e temos que contrapor essas atitudes de indiferença, de hostilidade, com atitudes de acolhida e de amor, mesmo que nós tenhamos que levar em consideração e tomar todos os devidos cuidados para prevenir a expansão do contágio do coronavírus. Segunda prioridade nossa, que são as famílias que as paróquias já assistem. As paróquias que têm esse trabalho de assistência às famílias fizeram arrecadações, fizeram campanha, alguns através de drive-thru, outras programando o horário certinho para as pessoas poderem levar o alimento, e isso tem sido muito importante. Agora, o excedente do movimento de arrecadação, através dessa rede do vicariato, estamos conseguindo direcionar ainda para outras comunidades que estejam precisando. Agora, o que nós precisamos neste momento de você, do seu grupo que faz trabalho já assistindo às famílias? Porque nós sabemos que tem famílias, aliás, tem comunidades que não estão dando continuidade a esse trabalho no momento por causa da sua equipe ser de grupo de risco. Se você é desse grupo de trabalho, vocês têm o cadastro das pessoas que vocês assistem, nós precisamos que você envie para nós, seja em Excel, seja em Word. Se você tem um banco de dados
exporta o banco de dados em TXT, manda para nós, porque estamos formando um cadastro único. Dessa maneira, a gente vai poder identificar onde as pessoas moram e entregar o alimento mais próximo, para evitar que ela tenha que fazer essa viagem para ir buscar alimento numa outra região. Então, a gente quer um contato mais estreito e poder articular a nossa ação em nível de diocese. Então, se você faz o trabalho com as famílias que são assistidas, precisamos que você envie o cadastro para o centro de pastoral. E aí eu vou pedir a Mércia, que está acompanhando a gente, de deixar esse contato certinho para vocês poderem enviar essas informações. Também, aquelas comunidades que não estão conseguindo fazer a avise para nós: olha, nós atendemos 40 famílias, não estamos fazendo nada neste tempo, para que a gente possa buscar uma solução. Então, como a gente não sabe em que pé que está o trabalho de vocês, ou pelo menos de todos os grupos, a gente ainda não tem uma resposta para todo mundo. Então, a gente precisa fazer esse levantamento, a gente precisa da ajuda de vocês para este mapeamento. Agora, a terceira coisa que a gente tem encontrado e que nós vemos como afetados pelo próprio coronavírus. E aí eu vou identificar algumas situações. Uma são as pessoas que foram infectadas ou as famílias que perderam seus entes queridos. E aí nós precisamos olhar para essas pessoas com um cuidado especial. Sobretudo aquelas pessoas que moram em comunidades de periferia, que eventualmente não têm uma estrutura de casa do jeito que tem que ser. A comunidade tem que somar forças. Porque senão a pessoa é obrigada a sair na rua para buscar suas coisas, para arrumar uma comida. Então, se a gente consegue, entre aí a comunidade da paróquia, poder assistir essas pessoas, isso será muito importante. Depois nós temos pessoas que ficaram desempregadas, pessoas que, enfim, foram afetadas, a pessoa da sua família faleceu, ela que trazia o pão de cada dia para a mesa. Isso tudo vem numa onda a partir desse momento de coronavírus que nós estamos vivendo. Para isso, eu vou apresentar daqui a pouco algumas iniciativas para nossas comunidades se articularem. Mas eu queria pedir que nós tivéssemos esse cuidado e essa atenção, essa sensibilidade com essas famílias. Eu imagino nas paróquias de vocês já tenham ouvido notícias de que tem ali alguém na comunidade que foi afetada, então isso a gente precisa ajudar. Depois, existem os auxílios do governo e muita gente não sabe mexer no celular, não tem computador, então a gente está ajudando, através de nossa agente de pastoral, a fazer esses cadastros do auxílio emergencial, as informações fidedignas, vem muito golpe, gente. Olhem aí no site se realmente é do governo, se você está fazendo o cadastro no lugar certo, e aí assim a gente vai se ajudando. Nós também formamos uma parceria com a proteção básica em alguns municípios, a proteção especial do SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social. Então nós estamos fazendo essa parceria para a gente também buscar chegar àquelas pessoas que não são contempladas por nenhum benefício, né? Partilhando um pouco nossos conhecimentos com aquelas pessoas que já têm contato na base ali da Bolsa Família e outros programas sociais. Eu estou vendo aqui, o Eduardo está dizendo que o próximo acolhimento na fazenda temos 15 vagas disponíveis. Olha que beleza. Agora, diante desse cenário, né, nossos irmãos de rua, nossas famílias assistidas, novas pessoas assim passando por necessidade, por dificuldade, o que nós podemos fazer? E aí mesmo as pessoas, as famílias. Então, primeira ação que nós podemos fazer e que eu quero encorajar todos vocês: vamos nos unir primeiramente aí na nossa paróquia. Então, se na paróquia existe Vicentino, existe o grupo do Quilo, o grupo que faz alguma ajuda com as famílias, a RCC, vocês que são das pastorais, unem para que a paróquia tenha um cadastro único.
Partilhem as vossas informações para não acontecer de ajudar a mesma pessoa 2 vezes e de repente deixar uma terceira pessoa sem o alimento. E assim que vocês unificarem esses dados, manda também para nós. Pastoral, para que a gente possa fazer essa lista única em nível diocesano. Isso vai ajudar a gente demais a poder direcionar a ajuda para o lugar que mais precisa. E a gente tendo essa informação, também pode acontecer, você diz, Ryan, nós já ajudamos 50 famílias, não tem como a gente abrir a lista para mais gente. Mas, se você precisar de mais vídeos, por exemplo, e você fala para o vicariato, a gente pode estar te ajudando. Então, não tenha medo. Vamos identificar a necessidade e a gente vai pedindo ajuda. Mas enquanto nós estamos cada um isolado, esse trabalho fica praticamente impossibilitado. Por uma vez que nós nos unimos na nossa paróquia mesmo, aí dentro da nossa comunidade, e sobretudo para você que é de comunidade de periferia, onde a necessidade se faz mais presente, ou de repente você está numa comunidade de centro, onde a necessidade, a gente está ficando desempregado, a gente precisa também se conversar com outras entidades aí da nossa comunidade. Às vezes tem uma creche, tem uma entidade de assistência social, tem o APAI, né, a Associação de Pais e Mestres, tem o conselho ali do UBS ou do UPA. Todos esses órgãos, a gente conversando, a gente consegue fazer uma articulação para atingirmos o maior número possível de pessoas. A gente ir para frente sem deixar ninguém para trás. E eu creio muito que nossas comunidades paroquiais estão numa posição muito importante de ter essa liderança em suas comunidades. Se cada um pensar só em si, todos nós vamos afundar junto. Então a gente precisa pensar também além só do nosso grupo, além só dos nossos 4 paredes. E eu acho que se nós tivermos esse olhar para com a nossa comunidade como um todo, a gente vai poder fazer um trabalho muito mais eficaz, muito mais eficiente. Mas se nós eventualmente tem um pastor ali, uma comunidade de igreja que fica no canto da nossa paróquia, vamos ver se alguém da nossa comunidade tem como. Olha, tem fiéis aí da vossa comunidade que estão passando necessidade? Vamos trocar ideia? Às vezes as pessoas que nós assistimos na igreja católica, elas não são católicas. Então a gente partilhar essas informações ajuda muito. E eu vou dizer mais, quando a gente tem a ajuda dos líderes aí da nossa comunidade, nós temos mais critérios para a gente estar avaliando realmente quem precisa e a gente consegue fazer a ajuda chegar de uma maneira mais eficiente. Se eu não conheço aquela pessoa que está chegando, mas eu conheço o pastor onde ela frequenta a sua comunidade, eu posso falar assim, pastor, você conhece essa pessoa? Ela está precisando? Tem alguém na sua comunidade que eventualmente precise mais? A gente consegue fazer esta parceria. Aqui na São Maximiliano Kolbe nós estamos fazendo essa experiência de parceria entre diversos agentes aqui da região e tem sido muito positivo. A gente articulando tantas doações, por exemplo, às vezes nossas entidades de assistência social, elas recebem doações em maior quantidade, não tem para quem distribuir. Então a gente faz a parceria, a gente consegue contemplar os que mais necessitam. Então, primeira coisa, vamos nos unir. Unir entre nós e voltar o nosso olhar também para fora, na medida do possível. Eu sei que cada comunidade tem as suas condições, talvez não seja o alcance imediatamente ali da sua realidade, mas vamos começar na nossa paróquia, entre nossas pastorais. Isso vai ser fundamental. A segunda coisa que nós vamos fazer, aliás, uma vez que você se uniu, torne essa unidade visível também para a sua comunidade. Então, forma um comitê ali entre as lideranças das pastorais que fazem o trabalho social e põe pelo pastor aí para a sua comunidade. Se torne visível para que as pessoas recorram a uma única referência. Se a gente conseguir centralizar um pouco as informações, a gente consegue ajudar melhor. Agora,
Segundo passo. Então, primeiro passo, nos unir. Segundo passo, vamos cuidar da nossa comunidade. E aí eu vou apresentar algumas pistas para a gente estar exercendo esse cuidado. Primeiramente, a gente precisa fazer uma triagem das necessidades que se apresentam e ver o que é mais urgente, o que está dentro dos nossos recursos e o que a gente precisa pedir ajuda também para outras instâncias. Então, no momento, a gente pode dar prioridade, sobretudo para as pessoas que não são contempladas pelos benefícios do governo. Porque aquelas pessoas que vão receber algum auxílio, de certa maneira, já ficam numa situação um pouco mais tranquila. Então vamos buscar primeiramente aquelas pessoas que não são contempladas por nenhum auxílio, o mais urgente. E depois a gente vê, por exemplo, pessoas que cuidam de um enfermo em casa, de um idoso em casa, que precisam comprar fralda, remédio, uma estrutura médica. Essas pessoas vão passar um aperto maior, os desempregados e assim por diante. A gente fazer essa triagem ali na nossa comunidade. Depois, a gente manter atualizada a lista daquilo que nós temos. Então, quando a gente recebe uma doação, a gente precisa ver o que eu estou precisando e o que eu já tenho. E ir mantendo atualizada essa lista. A gente identificar qual que é o lugar mais estratégico e como que a gente pode fazer para as pessoas se retirarem. Então, se tem alguém na minha comunidade que não é do grupo de risco, ela precisa ter máscara, precisa ter luva, precisa combinar um horário onde ela pode acolher aquelas pessoas que vão precisar, ou eventualmente na sua comunidade seja mais oportuno você levar a doação até a porta da pessoa, você toca a campainha, você mantém aquela distância. Precisamos usar a criatividade, mas se a gente precisa ir no mercado, fazer outras coisas, então a gente pode também fazer esse trabalho. É claro, com todas as devidas precauções. Eu não estou dizendo para ninguém tomar riscos de maneira leviana. Não se trata disso. Mas como que a gente pode se organizar? Eu acho que dá para fazer isso com segurança. Depois, a gente precisa tomar cuidado com o manuseio das doações. A gente sempre está higienizando. Quando a gente vai tocar nos mantimentos, a gente usar uma luva. Eventualmente, a gente passar um álcool naquela embalagem da coisa que nós estamos manuseando, para que as nossas doações, a nossa ajuda, não se torne um vetor de contágio, de transmissão de doença. A mesma coisa com a busca e entrega de doações. A gente sempre está tomando cuidado no social, que a gente tem das coisas, para a gente evitar de toda forma se tornar um vetor de contágio. E por fim, nós precisamos, como eu dizia, olhar aquelas pessoas que estão em isolamento total porque elas contraíram a Covid. E aí, de repente, a comunidade pode se organizar para ajudar com despesas, eventualmente levar missão para aquela pessoa, para que ela não precise sair de casa. Já está acontecendo em muitas comunidades da nossa diocese, que tem pessoas que têm Covid que não precisam ser internada, mas ela está se recuperando em casa, precisa tomar esses cuidados. Por fim, uma consideração também muito importante, sobretudo para as comunidades de periferia. Nós temos uma economia nas periferias já bem frágil. A gente sabe, às vezes, aquela pessoa que faz bolo, faz coxinha, faz um artesanato, ela depende daquele pouquinho de dinheiro que entra para ela comprar a matéria-prima, para ela poder fazer. Então, aquilo que nós podemos fazer para continuar rodando a economia local, a gente comprar um pequeno comerciante, eventualmente se a gente consegue informar a nossa paróquia, a gente chamar os comerciantes aí do bairro para uma conversa, falar assim, gente, não vamos abusar dos preços, vamos pensar também na nossa população, porque se a nossa comunidade empobrece, aí fica mais difícil para todo mundo. Perde-se empregos no local, as pessoas vão caindo numa dependência cada vez maior dos auxílios do governo. Isso é muito ruim. Nós queremos que nossas comunidades prosperem. Então, neste momento de crise, é importante que o dinheiro que
entre do governo, não vá tudo embora da comunidade. Precisa circular ali mesmo. Então, aquilo que nós podemos fazer para comprar local e para ter um bom diálogo entre os comerciantes e as lideranças e a comunidade em si, isso será muito importante. A economia dos nossos locais é o que também garante a prosperidade daquela comunidade e previne que as famílias entrem na miséria. Terceiro passo, o que nós podemos fazer? Precisamos nos articular. Então, na medida que a sua paróquia consegue criar esse pequeno comitê, vamos nos unir em nível de município. Então, a gente forma essa rede de comitês. E aí, pelo vicariato, a gente vai articulando todos esses comitês. Porque quando chega uma ajuda maior, por exemplo, de uma grande empresa, dos sindicatos e assim por diante, se a gente sabe onde estão as necessidades e a gente consegue ter esse conhecimento mais refinado, nós conseguimos fazer uma ação muito melhor. Então a gente conta com vocês para a gente fortalecer essa rede que já está acontecendo. Então a gente precisa se articular, se comunicar e pensar também não só na Igreja Católica, mas eventualmente eu sei que tem uma ONG ali do meu lado que assiste as mesmas famílias da minha comunidade. Eu recebi um pouco mais do que as nossas famílias precisavam. Vamos ver se tem alguém que está precisando ali no meu bairro. E essas atitudes a gente precisa levar muito a sério. Porque não adianta a gente ser cristão só de nome. Nós precisamos dar um exemplo de olhar para quem também não é dos nossos. Porque o amor não tem crachá. O amor não é somente para aquela pessoa que faz parte do nosso grupo. Então, eu sei que a primeira responsabilidade nossa com as pessoas que nós assumimos responsabilidade. Isso ninguém quer negar. Mas nós podemos fazer muita coisa, gente. Eu acho que a gente deve fazer isso. Vou olhar rapidamente agora as perguntas. Era isso que eu queria dizer nesta live, os principais pontos. E agora eu quero olhar as colocações de vocês. Se tem alguém que gostaria de recolocar a sua pergunta, olha só, a Cida de Moraes dizendo: muitas pessoas estão ajudando. Abrimos um espaço que estivesse passando necessidades e ninguém entrou em contato, Cida? Ninguém entrou em contato ainda. Talvez a gente precise também buscar meios de tornar a nossa ação mais visível para a nossa comunidade. Por isso que eu digo que essa articulação com nossas lideranças é de suma importância. E a gente ali no nosso bairro falarmos uma única linguagem em relação às necessidades do próprio bairro. Então, aquelas informações que são do interesse aí de todos, é importante que a gente consiga se combinar entre as lideranças para falar a mesma língua. É para a gente repassar as mesmas informações. Às vezes tem uma política ali do município que toca diretamente o nosso bairro. São Bernardo, por exemplo, tem a merenda solidária. Como funciona? Todos precisam passar a mesma informação, que seja uma informação oficial, fidedigna. A Márcia Monteiro está perguntando: o dízimo dado na igreja, parte vai para essa pastoral ou não? São coisas diferentes. Márcia, depende muito de como é a necessidade daquela paróquia. Nós temos muitas paróquias onde o dízimo também é direcionado para as pastorais sociais. Mas existem comunidades muito carentes que não conseguem se sustentar, onde o dízimo acaba não indo para essa finalidade. Mas, de qualquer maneira, eu acredito que todas as paróquias da nossa diocese, de alguma maneira ou outra, estão auxiliando. E, às vezes, aquele dízimo não é usado para comprar uma cesta básica, mas faz a comunidade ter as condições de poder continuar acolhendo as pessoas. Eventualmente, as cestas vêm de uma doação de outro local. Então, existe uma distinção, o dízimo vai para a igreja, e a igreja é que a sua paróquia, na pessoa do padre e do CAEP, é que faz a administração desse recurso.
Então, às vezes é aplicado sim, mas nem sempre, depende da maneira de gestão de cada comunidade. A Mércia está colocando aqui quais são os pontos de arrecadação, né? Então eu vou só abrir aqui porque eu não lembro exatamente de cabeça, mas eu estou abrindo aqui agora para mostrar para vocês. Espera só um instante. Nós procuramos ter uma paróquia que pudesse receber doações, pelo menos em algum momento. Então, se você tem uma doação, você quer ajudar, onde é que você pode estar fazendo essa ajuda? Em Santo André, você pode doar no prédio da Mitra, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17. Então, em Santo André, no prédio da Mitra Diocesana, que fica ali na Praça do Carmo, do lado da Catedral, segunda a sexta-feira, das 8 às 17. Onde que vai essa doação que você vai estar levando? E é por isso que nós estamos fazendo esse mapeamento. Não vai para o mesmo lugar toda vez. A gente vai levantando onde está a necessidade e a gente faz chegar a doação onde precisa. O que eu posso doar? Você pode doar alimento não perecível, você pode doar roupa, você pode doar fralda, você pode doar remédio. Se você pode fazer uma doação em dinheiro, também isso é muito útil. Porque às vezes a gente consegue fazer uma ação mais local, né? Mais precisa, se a gente tem um recurso em dinheiro. E às vezes nós temos necessidades muito peculiares. Por exemplo, uma casa de acolhida aqui da diocese tem um irmão que precisa de um remédio que é caro, que não é coberto ali pelo SUS. Então a gente usa esse dinheiro para comprar aquele remédio que de outro modo ninguém teria fácil. Então isso também é muito importante. Em São Bernardo do Campo, nós temos 2 paróquias que podem receber doação em dias diferentes. Então de segunda a sexta-feira, das 8 a 1 da tarde, a paróquia Santíssima Virgem, que fica lá na Avenida Lucas. Então das 8 a 1 hora da tarde, de segunda a sexta-feira. Aos sábados, das 9 ao meio-dia, a paróquia Sagrada Família ali do Padre Everton, no Jardim do Lago, está arrecadando também doações. E o Mauá, a paróquia Imaculada Conceição, né, a matriz de Mauá, está aberto das 8 ao meio-dia, de segunda a sexta-feira, e também das 13 às 16 da tarde, de segunda a sexta-feira, para receber as doações. Em São Caetano do Sul, a paróquia Nossa Senhora da Prosperidade, que fica na Praça da Riqueza, em São Caetano do Sul, de terça-feira a sábado, das 9 às 14. Então, se você está em São Caetano, paróquia Nossa Senhora da Prosperidade, das 9 às 14, de terça a sábado. Em Rio Grande da Serra, paróquia São Sebastião, fica aberto da segunda a sexta-feira, das 14 às 5 e no sábado das 8 às 11. Então no período da semana, sempre na parte da tarde, e no sábado no período da manhã. Ribeirão Pires, a paróquia São José, da segunda a sexta-feira, das 14 às 17. Fica lá na Avenida Santo André, 110, no bairro Centro Alto, em Ribeirão Pires. Segunda a sexta-feira, das 2 às 5. E por fim, Diadema, na sede da Sociedade São Vicente de Paulo, que fica próximo ao Poupa Tempo, ali no centro de Diadema. Vai estar disponível sempre aos sábados, das 9 às 13. Agora, esses pontos de arrecadação formam parte dessa rede do vicariato, onde a gente consegue ter um local para ter o estoque da nossa doação e a gente vai dando saída na medida que vão se apresentando as necessidades. Vou ver aqui se vocês têm mais perguntas. A Fernanda colocou algumas perguntas aqui para mim. Fernanda, que é da Pascom, quero dar meu muito obrigado sempre assistindo aqui a gente na live. Vanderlei Santos, o dinheiro pode ser transferência, depósito ou somente em espécie? Pode ser transferência e pode ser depósito também. Eu vou pedir que
a gente coloque aqui mais uma vez as informações. Se vocês forem no site da Diocese de Santo André, ali tem uma página do vicariato. Nessa página do vicariato já tem as informações para o depósito na conta e a transferência também na conta do vicariato. Inclusive, eu queria falar mais um pouquinho sobre o site da Diocese, porque nós temos 3 cadastros que a gente está pedindo neste momento. Se você tem um grupo que faz o trabalho caritativo, então o seu grupo precisa se cadastrar. Primeiro cadastro. Se o seu grupo que faz esse trabalho tem uma lista das pessoas que ajudam, segunda coisa que nós precisamos é essa lista. Agora, se você não faz parte de um grupo, mas você quer ajudar, você sabe costurar máscara, você é psicólogo, você pode estar conversando com as pessoas, você pode eventualmente buscar doações, você é Uber, você pode buscar, trazer, você mexe com informática, você pode ajudar a gente em algum sentido assim. Aquilo que você souber fazer, você vai fazer o cadastro dos Anjos da Caridade. E os Anjos da Caridade são essas pessoas que de alguma maneira querem colaborar com as ações do vicariato. A Valéria Fantini: posso fazer doação na paróquia mais próxima da minha casa? O que acontece, Valéria? Nem todas as paróquias têm estrutura para poder manusear as doações da forma. Por isso que eu acabei de falar, essas paróquias cidade praticamente. Nós temos a Santíssima Virgem de segunda a sexta e a Sagrada Família no sábado, que os pontos onde nós estamos concentrando as doações. Agora, se você tem alguém da sua paróquia que você sabe que pode tirar essa dúvida, fala assim: olha, a nossa paróquia está aberta para receber doação, e se a paróquia estiver, então pode sim, eu peço que você nos avise também. Mas, de outra maneira, a gente está concentrando as doações nessas paróquias que falei ainda agora. E eu estou vendo aqui que colocaram o link para quais paróquias são aqui já nos comentários. A Mércia está colocando aqui: existem coisas que precisam ser compradas e não são doadas, por isso precisamos de dinheiro. Exatamente, né, o que a gente estava falando dos remédios. É muito importante. O dinheiro, a gente acaba tendo uma possibilidade muito maior da gente resolver necessidades pontuais. Nesse tempo em que o vicariato está lidando com a situação, nós já tivemos razões das mais diversas. Graças a Deus está acontecendo muita coisa bonita, gente. Muita solidariedade, muito exemplo de amor, de dedicação. Quero dar os parabéns para todo mundo que faz esse trabalho, pelos nossos padres que estão buscando maneiras novas de ajudando suas paróquias, a abertura do nosso bispo Dom Pedro, sempre preocupado com todos. Está acontecendo um movimento que não pode parar. Aliás, por isso que a gente precisa se estruturar ainda melhor. Então, tendo divulgado esses passos, ainda vou estar enviando para vocês, durante a semana que vem, uma carta com tudo isso que nós falamos, já com algumas pontuações mais específicas. E aí a gente volta a fazer a live daqui mais um tempo, atualizando para vocês como que tem sido o encaminhamento, em que pé que está a nossa atuação. A Márcia Monteiro colocando: a Comissão em Defesa da Vida sempre angaria roupas de bebês e outros. Essas doações serão integradas a essa pastoral? O que acontece, Márcia? Eu vou só fazer uma pequena distinção. O vicariato não é uma pastoral. O vicariato é a rede de todas as pastorais, movimentos, instituições católicas que fazem o trabalho do serviço da caridade. Então, sim, também a Comissão da Defesa da Vida, que tem esse trabalho com enxovais, está dentro dessa rede. E o vicariato existe justamente para a gente fazer essa. Então, se eventualmente a pastoral familiar vai dizer para nós: olha, nós temos famílias necessitadas que precisam de enxoval, a gente já sabe que a Comissão da Defesa da Vida faz esse trabalho
e a gente aciona vocês. Então, um pouco dessa maneira que a gente está trabalhando. Cada um tem a sua especialidade, o seu trabalho. Agora, o vicariato não é uma outra pastoral que está tirando as coisas das pastorais ou que o movimento está pegando tudo. Não. O vicariato é uma rede de comunhão, uma rede de solidariedade, onde a gente articula as ajudas de todos para que a gente possa servir melhor o povo da nossa diocese. A Renata, não consegui participar do começo. Mencionou algo a respeito da nova casa de acolhida? Não, mas é bem lembrada, Renata, eu posso falar. Está sendo montada uma casa em Diadema para cuidar de moradores de rua que tenham suspeita de Covid, para essas pessoas poderem fazer o isolamento. Recorreram ao vicariato e nós estamos buscando doações para ajudar esta casa que está sendo montada. Maria Aparecido Godoy, tem um valor mínimo especificado para doação de dinheiro? Não tem um valor mínimo, qualquer valor a gente aceita. A Mércia já postou aqui para nós essa informação. Eliette Cristina Camilo, essas doações vão para as comunidades carentes? Quero saber se os moradores de rua têm recebido auxílio. Quando a gente fala da nossa população de rua, é uma situação muito heterogênea. Então, se a Igreja Católica, nos seus grupos, nessa rede que é também o vicariato, tem feito ação? Sim, tem feito. Tem acontecido praticamente 40 acolhimentos de pessoas em situação de rua em casas de acolhida católicas. Tem acontecido diversas ações de marmitex, de entrega de mantimentos, também de geladeira solidária no nosso território diocesano. Então, tem acontecido isso. Agora, se cada morador de rua receber, por exemplo, auxílio emergencial ou outros benefícios do governo, precisa ver caso a caso, e esse é um outro trabalho que está sendo feito. As comunidades carentes também, quando a gente fala assim, onde que vai minha doação? O vicariato está trabalhando com as bases das nossas comunidades, por isso que eu falava da importância da sua paróquia se organizar para informar para nós onde estão as necessidades, para a gente ter um mapa completo da nossa diocese. E quanto mais específico é o nosso conhecimento, melhor é. E por isso é importante vocês trabalharem com outras lideranças aí do seu bairro. Às vezes a Associação Amigos de Bairro tem esse conhecimento, pode estar agregando para a gente, ajudando. Nem sempre a gente sabe tudo o que está acontecendo na comunidade. É importante a gente ter esse diálogo, porque às vezes existem necessidades que a gente não contemplou ainda. Então a gente já falou fralda, remédio, cesta básica, mistura, tantas coisas, mas existem outras coisas que a gente não pensou ainda, que talvez estejam presentes ali na sua comunidade. Às vezes é uma questão de saneamento básico, estourou um cano, está correndo esgoto, precisa de uma atenção, então a gente pode também estar articulando para incidir nessas situações, mas precisamos que cada paróquia, cada região se organize, se articule e se une. A Beth, muito interessante a geladeira solidária, parabéns. Aliás, eu quero citar a Gisele do Anjos da Sopa, um grupo que existe em Santo André, lá na Vila Assunção. Ela começou esse trabalho, foi uma inspiração que ela teve e tem sido muito importante. Então, se a Gisele está assistindo a gente, para você um grande abraço, uma inspiração para muita gente. E fica a dica, é uma iniciativa muito bacana. João Michael Marques, padre, como eu poderia ajudar além de doações? João, a primeira coisa, se inscreva nos Anjos da Caridade, coloca as coisas que você pode estar fazendo, a gente vai entrar em contato com você assim que tiver uma necessidade. Uma das coisas que a gente está precisando hoje é pessoas que podem buscar e trazer doações. Então a gente, ou por exemplo, de repente combinando com motoristas que trabalham de Uber, para também ajudar esses nossos irmãos e irmãs, combinam com ela uma precisa chegar de Santo André para Mauá. Você pode levar? Vai pela tabela do Uber, combina esse preço, ajuda, isso também vai ser muito, muito útil para nós. A Mércia já está respondendo.
quando vocês fizerem um depósito ali no vicariato, manda o comprovante para a gente para saber também como está sendo essas entradas. Isso é muito importante para a gente. Bom, eu acho que nós conseguimos responder todas as perguntas. Se não tiver mais nenhuma pergunta, eu vou encerrar por aqui. Quero agradecer mais uma vez a presença de vocês, a participação de vocês. Pedir desculpas pelas nossas dificuldades técnicas, né? Eu sei que hoje vocês tiveram que ter uma paciência, mas foi muito importante esse nosso encontro e vamos continuar trabalhando juntos. Dentro da semana que vem, se Deus quiser, o vicariato vai estar enviando uma carta com esses assuntos que nós trabalhamos. Então a gente está terminando essa redação e aí durante essa semana nós vamos enviar para vocês, reforçando essas informações que nós conversamos hoje. A Gisele Freire, posso ajudar e buscar a levar doações? Que bom, Gisele. Então, por favor, se inscreva aí nos Anjos da Caridade. Pode mandar uma mensagem para nossa centro de pastoral que a Mércia colocou aí no link. Aliette Cristina, as paróquias têm gastos e com isolamento está difícil ter doações. As custas vão para a mitra, poderiam ficar nas paróquias para suprir seus gastos. Eu queria colocar só abordar um pouco essa pergunta da Eliette. Eliette, sim, as paróquias têm gastos, sim, as doações estão sendo difíceis, eu reconheço, mas eu tenho que ressaltar que o nosso bispo Dom Pedro, com a nossa equipe do Conselho Econômico Diocesano, estudaram muito como que a diocese poderia estar ajudando as paróquias a atravessar esse momento. Aconteceu, sim, algumas reformas na maneira em que as paróquias contribuem para a diocese. Então a diocese já fez essa ajuda e a cada paróquia ainda tem muitos desafios, mas a diocese tem sido muito parceira nesse caminho para frente. Então eu quero expressar minha gratidão tanto ao Dom Pedro quanto ao nosso econômico diocesano, o padre Alex Santo Camilo, que tem feito um grande trabalho nesse sentido. Então sim, está difícil, mas sim também a gente tem que reconhecer que há uma solidariedade de toda a diocese, né? Desse órgão central, que é a mitra diocesana, a cúria diocesana, com as paróquias. E o vicariato está chegando para somar forças, para articular, que a gente sabe que nem todas as paróquias têm estrutura, né? Às vezes de agente de pastoral, estrutura física, para poder articular esse trabalho de doação. Então por isso que a gente está somando para a gente poder ajudar quem não consegue. Marcos Aguiar, pedindo a bênção, Deus te abençoe, Marcos, também um grande ajuda no nosso vicariato. A Silvia Ornella, seja bem-vinda também. A Edna, pedindo sobre a gente a bênção de Deus, que bom, obrigado. A Gisele, posso organizar um grupo de médicos para atendimentos? Gisele, entre em contato conosco, vamos organizar sim esse trabalho, isso será muito importante. A Patrícia Giovanni, hoje a Santíssima Virgem já recebeu muitas doações, inclusive disponibilizaram 40 cestas para o vicariato. Então, meu abraço, meu agradecimento ao Padre Renatinho e toda a equipe ali da Santíssima Virgem. A Joyce, qual o dia e horário de atendimento? Joyce, nós vamos anexar aí a escala de todas as paróquias. Eu acho que a nossa PASCOM, inclusive, vai estar preparando uma arte para divulgar essas informações para vocês. Pois bem, gente, vou encerrar por aqui. Vamos pedir sobre nós a bênção de Deus e nos colocar em oração. Vamos pedir que Deus nos ajude a crescermos em nosso coração de cristão, que Deus nos ajude a sermos esses irmãos que têm um coração para o próximo. Vamos rezar juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Deus nosso Pai, pedimos a Tua graça, a Tua força sobre todos os nossos agentes de pastoral, todos os nossos cristãos, nossos padres, que estão empenhados a serviço do próximo. Iluminai, Senhor, a mente e o coração de cada irmão, cada irmã. Pousai sua mão sobre as famílias necessitadas, sobre nossos irmãos e irmãs de rua, sobre as pessoas que estão enfermas, sobre nossos idosos, enfim, todos os que estão passando por dificuldade, por angústia. Olhai, Senhor, para as famílias, para os casais, sobretudo aqueles que estão passando por dificuldades. E fortalecei o Teu povo, a Tua igreja, para que testemunhe neste momento de crise a Tua bondade, o Teu amor, a Tua misericórdia. Isso pedimos por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Virgem do Carmo e de Santo André Apóstolo, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada. Um grande abraço para todos. Até nosso próximo encontro, se Deus quiser.